Boa noite a todos, muita paz, energias boas, que a gente possa fazer o melhor dentro daquilo que nós temos, porque nós estamos atravessando uma fase bastante complexa, difícil, uma fase de amplitude na parte do comportamento, muito complexa e difícil. Haja visto que as ciências voltadas ao comportamento estão rendidas, né? A gente conversa com muitos profissionais da área e a dificuldade é muito grande, muito grande, muito grande. Então nós temos uma oportunidade de ouro na nossa existência hoje para nos ajudar. Bom, ajudar de alguma forma. Por quê? O que nos interessa? A vida. O que é mais importante que a vida? Nada. Não tem nada mais importante que a vida. Nada. Quem vive hospital, quem vive cirurgia, quem vive UTI, quem vive hospital manicômio, quem vive hospital psiquiátrico, a gente faz e vive isso. Então o que significa? Significa as benesses que todos vocês têm. Vocês estão bem. Não tão mal assim. Estão bem. Então, por que isso é importante? Eu tenho sido testemunha durante muitos anos de várias experiências. Materialização, efeito físico, desdobramento e uma série de coisas. E posso conversar com vocês. Posso ajudar vocês a pensarem para melhor, para muito melhor. Nós ouvimos falar sobre uma série de coisas. O nosso tema de hoje é Fisiologia da Alma, que tem um livro de Ramatiz, chamado Fisiologia da Alma. E tem também um estudo sistemático que nós fazemos sobre Biologia da Crença, um livro muito importante para a gente poder entender o que é corpo biológico, o que é corpo perispiritual e o que é uma relação com o espírito. Por quê? Porque na realidade nós não podemos ficar sem entender o que é a vida. Para nós que somos espíritas, para nós que temos uma compreensão espiritual, tem que existir uma questão que é simples: espírito, perispírito e matéria. Por quê? Porque se nós não partirmos de um princípio de que o espírito existe, o perispírito existe e a matéria existe, nós não temos parâmetro. Nós ficamos presos a uma linha de comportamento, no transtorno bipolar, no vazio existencial, nas alterações do comportamento, nas mais variadas, depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e assim por diante. Vamos ficar presos. Nós vamos ficar presos numa gama de distúrbios sem cura. E tem cura. Tem cura. Tem cura, sim. Tem possibilidades? Sim. Tem paz? Sim. Existe o equilíbrio? Sim. Felicidade existe? Relativamente existe. O equilíbrio é o resultado daquilo que nós crescemos. Mas o sistema não fala sobre isso para nós. Então, uma pauta muito importante do que, primeiro princípio, o que é mediunidade? O que é mediunidade? O que é mediunidade? Ninguém explica. Mediunidade é a faculdade que todos nós possuímos de perceber. Nós temos 5 sentidos: tato, olfato, paladar, visão, audição. O 6º sentido é mediunidade. Mas insistem em dizer que mediunidade não existe. Existe. A mediunidade é uma faculdade de perceber. Por isso que ninguém consegue se entender. Percebe, sente, os anos passam e a pessoa oscila emocionalmente. Todos nós oscilamos emocionalmente. Todos. Todas vocês. E aí, quando a gente sai daqui, vai para os bastidores da casa, põe o nosso pijaminha, vai assistir uma TV, vai tomar uma sopinha, vai comer alguma coisa, a gente chega na intimidade de casa com a família, com a linha de pensamento, filho, pai, mãe, despesa, verba, condomínio, tudo igual. Não tem ninguém diferente. Tudo igual. Investimento, tudo. Nós estamos no mesmo barco.
Só que tem uma questão que é fundamental. Como a gente lida com comportamentos há muitos anos, eu que visitei vários pacientes, visitei várias pessoas, atendi várias pessoas online, presencial, eu estou acostumado a conviver com patologias. Quem não se cuida, todo ser humano que não se cuida, apresenta oscilações emocionais. Todos. Quando a gente começa a se cuidar, se equilibra. Todos. A pessoa começa a se cuidar, começa a ter atenção, ela começa a focar. Focar. A mente dela começa a focar nela mesma, ela começa a se equilibrar. Qualquer um. Só que o que acontece é que nós não temos escola, nós nascemos, crescemos sem consciência cultural, sem consciência estrutural. Por isso que é importante ler e ter cultura. Ler é fundamental. Conhecer é fundamental. Todos, mesmo no Salve, mesmo na Federação Espírita, que eu fiz escola lá, Casa Transitória, Bezerra de Menezes, Sejô, eu vou em todos esses lugares. É fundamental ter conhecimento. Estudar. Entrar em contato com conhecimento. E fundamental ainda, mais importante de tudo para o homem, desde a época de Sócrates, Platão, Descartes e todos os grandes pensadores, pensar. O homem que pensa, descobre, sabe. O homem que não pensa, não sabe. A gente que frequenta alguns estados patológicos, a gente acaba descobrindo que a grande maioria das pessoas que entraram em desequilíbrio não se desenvolveram. Coisa simples, nada complicado e complexo. Vocês vão fazer tratamento? Eu conheço esses tratamentos aqui, conheço bem como é que funciona. Desobsessão, obsessão de primeiro, segundo, terceiro grau, fascinação, subjugação, a gente estuda tudo isso. Quando vocês vão lá receptivos, crentes, afins, conectados, vocês se cuidam, vocês se ajudam. Mas acontece que a grande maioria dos pacientes, quando chega no estado, ele chega dependente. E a mediunidade precisa de autonomia. A mediunidade precisa de vontade de crescimento. Por isso que é fundamental. Uma coisa importante, daqui 10, 15 minutinhos vocês podem fazer pergunta, porque a gente vai desenvolvendo a dinâmica. E é muito importante perguntar. Pergunta, eu repito a pergunta e nós repetimos o trabalho para vocês entenderem. Por que importante? Porque nós temos uma coisa chamada fisiologia da alma. A fisiologia do corpo é biológica. Células, desenvolvimento das células, crescimento, reprodução. Então, nós temos uma coisa chamada fisiologia biológica. Mas nós temos que entrar em contato com o nosso funcionamento do corpo biológico. O que é o corpo? O que são as células? Mitose, meiose, a unipolar, bipolar. Tudo nós temos que saber. Nós temos que ter conhecimento de quem somos nós. Por quê? O que acontece? Que o conhecimento do funcionamento biológico faz com que a gente tome consciência da vida na alimentação, na bebida, na droga e etc. Porque eu trabalho com dependência química, eu sei o que é. Mais que vocês imaginam. É um pepino, é um problemão. O processo da dependência química é um problema gravíssimo das alterações biológicas, psicológicas, estruturais e espirituais. E não se discute isso para vocês nas escolas, deveriam saber por quê. A parte biológica é um arresto. Como é que uma pessoa pode usar droga se ela não conhece nem a fisiologia biológica? Você sabe o que é célula? Um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam órgãos, um conjunto de órgãos formam sistemas que funcionam.
Então, o que é importante e interessante para vocês entenderem, homens e mulheres, as meninas, as pré-adolescentes, adolescentes deveriam ter contato na parte científica, que é o corpo, que é a estrutura, o que é gravidez, o que é menstruação, o que é estruturação, por que acontece, como acontece. Tem que saber tudo. Por quê? O respeito estrutural pelo corpo é a fisiologia estrutural de uma mulher. E não do jeito que eles fazem, não do jeito que o sistema coloca. Porque eu trabalho na área comportamental, vou fazer 40 anos de janela na psicologia. E eu posso afirmar para vocês, está errado como fazem. Está equivocado como se educa uma mente de uma criança, de uma pré-adolescente, de um adolescente. Isso não é orientação. Isso é desorientação, é desinformação. Porque o ser humano tem que se constituir, eles têm que se constituir de ideias, de formação cultural, de conhecimento. O homem, a mesma coisa. Pois é, deseducam o homem e fazem dele um kamikaze. Um kamikaze do quê? Eu atendo homens no consultório. Um absurdo as personalidades. Retificações psicológicas. Vocês não têm ideia do que acontece com o psiquismo de um homem. Numa estrutura, porque não se educou. Espiritualmente é um outro problema, porque a pessoa não amadureceu. A maioria das pessoas são imaturas para viver. Agora, vocês vão discutir espiritualidade? Vamos discutir espiritualidade? Vamos lá. Vocês querem? Vamos discutir. Por conhecimento de patologia, eu posso dizer para vocês, cuidado com a vida. Cuidado com a formação das estruturas. E aí eu posso falar para vocês por quê? Porque acontece uma coisa interessante. Se você tem uma idade cronológica de 30 anos, e uma mentalidade de 18, tem um déficit estrutural. Déficit. Por isso que nós vamos encontrar uma pessoa quando bate 60, 70, pode? Por isso que quando chega a idade cronológica, nós que temos pai, mãe, tio, tias, há um grau de infantilidade na personalidade. A pessoa não amadureceu, briga por causa de picuinha, cria caso. Infantil na hora das resoluções estruturais. Infeliz de quem não amadureceu. Se vocês acham que maturidade não é importante, leva engano. A gente só vai dar valor quando a gente não tem. E eu estou acostumado. Anos trabalhando nessa função. E com bastante experiência na parte mediúnica. Bastante. Uma vida dedicada ao conhecimento, ao estudo. Prestem bem atenção, eu quero colaborar com vocês. Portanto, o que é importante para todos nós? É importante a dedicação. É importante a estruturação. Então, aí nós entramos na parte do comportamento. Vamos lá. Psicologia do comportamento. A gente quer ser feliz. Casa. Se apaixona por alguém, ama, gosta e casa. Basta para dar certo? Não basta. Cansado de atender casos e mais casos. Por que é que eu não me equilibro tendo tudo nas mãos? Eu acompanho verdadeiras perdas e desastres afetivos. Mulheres maravilhosas próximo de homens desastrosos. Homens, um primor, próximo de mulheres desequilibradas. É assim que é a vida. Eu vivo isso. Eu falo isso. Vocês não podem não dizer. Eu digo, eu sou pessoa, eu convivo com isso. A lei de causa, e aí nós vamos entrar numa questão chamada lei de causa e efeito. Quem é, se equilibra. Quem não é, se desequilibra. Lei de ação e reação, doutrina espírita. Dá um estímulo negativo, recebe outro negativo. A vida dá errado. Não dá certo. São leis do universo. A pessoa se desequilibra e quer equilíbrio. Me desculpe. Eu já vivo criminalidade, favela, FEBEM, penitenciário do Estado, já dei palestra lá dentro, e eu convivi com os manos. Não dá certo, não dá. Vocês pensam que é fácil? Não é fácil viver. Por isso que eu chamo a atenção de vocês.
Vocês querem equilíbrio? Busquem o equilíbrio. Projetem a mente no equilíbrio. Vocês querem felicidade? Projete a mente na felicidade. Agora, dá trabalho. Vida de adulto dá trabalho. Vida de maturidade dá trabalho. Requer estudo, dedicação e permanência. A gente só para pensar quando perde, quando não tem. Aí a gente reflete. Por favor, vocês têm saúde, equilíbrio, muita gente tem condições financeiras abastadas, tem uma série de coisas boas. 3 do verdinho claro. Verdinho claro. 1, 2, 3. Então, qual o significado dessa pauta? Vida. Por exemplo, nós temos um trabalho espiritual. O que é o trabalho espiritual? Vamos mesclando as ideias. O trabalho espiritual é um trabalho de recuperação psíquica. Vocês pensam que isso aqui é brincadeira, que vocês estão fazendo aqui? Não é, não. Eu já vejo algumas coisas até hoje, vejo e posso afirmar para vocês. Tenha nada a ver com o espiritismo. Eu não tinha nunca vi o Chico Xavier, conversei com ele em 79, experiência de 79, tinha 20 e poucos anos na época. Mas eu não sabia o que era Kardec, o que era Ramatiz, o que era materialização, não sabia nada, absolutamente nada. Eu comecei a viver fenômenos. Gente, isso é grave. Saía fora do corpo, saía para fora do telhado, não dormia, desdobrava do corpo. Aconteceu um monte de coisa. Via aproximação, vi vulto, luz acendia, luz apagava. Vi objeto materializado. Tem um monte de coisa. Tem um enxame de coisas que eu posso dizer para vocês. Cuidado com a vida. Vida não é só consumo. Para as meninas, os jovens, as senhoras, os senhores, não pense que vida é só comer um macarrãozinho, um camarãozinho, viver, cervejinha. É tudo, principalmente a responsabilidade pela estrutura. O 6 do verdinho claro. E o 7. Então, para nós, é fundamental que vocês entrem em estado de consciência rápido. Porque o tratamento espiritual, se não for feito rápido, o melhor tratamento espiritual é o tratamento da vida do cotidiano. Respeito, amizade, solidariedade, desenvolvimento, estudo, conhecimento, leitura. E as possibilidades são infinitas. Eu faço tudo isso hoje. Relaxamento, meditação. É só fazer. Se eu falar para vocês que eu acordo 2, 3 horas da manhã, muitas vezes eu faço meditação. 15 minutos. Durmo muito bem. Não tem insônia, não tem depressão, não tem vazio, não dá nada. Nada e mais nada. Sabe por quê? Potência mental. Os espíritos nos ensinam, é fácil. Não é nenhum segredo. É só buscar, é só ter boa vontade, é só pensar, é só optar. Mas para isso nós temos que ser seletivos, nós temos que escolher. O que é bom, bem me quer. O que é ruim, mal me quer. Escolham, optem, tomem decisões. Entrem em contato com a realidade. A realidade é ampla. Música, orquestra, escolha, droga, tem tudo, teatro, cinema, nós temos uma infinidade de conhecimentos infinitamente grande. Cultura, nós temos 1000 possibilidades. Agora, é fundamental escolher, é fundamental tomar decisões, é fundamental ter vontade própria, é fundamental propulsionar energia. Talvez para vocês a linguagem não fique... Está claro para vocês o que eu estou falando? Legal, tem que ficar simples. Por quê? Porque se vocês descobrirem de uma forma simples, vocês vão lutar no dia a dia e a vida não termina em dois dias. É continuidade, é com uma continuidade. Eu estava aqui agora há pouco, eu estava atendendo no carro. Antes de chegar, eu estava atendendo o paciente. Vídeo chamada. A casa caiu e cai para muita gente. Não é só para nós. E aí o que acontece?
o ato de solidariedade. A Cíntia vira para mim e fala assim, mas às vezes você acorda cedo, 4 horas da manhã eu estou de pé, muitas vezes. Por quê? Amanhã, como um exemplo, eu ia para Olambra amanhã. A pessoa tinha me convidado para fazer o trabalho lá, uma vez por mês. Não posso, sem chance. Sem chance. Tem uma viagem em janeiro, para onde? Bahia. E aí possivelmente eu devo ir, porque já está programado. São bases de conhecimento, é busca de conhecimento. Busca de conhecimento, eu preciso de conhecimento. Por quê? Acontece que a gente chega numa fase de vida, a gente para errado. A gente chega numa fase de vida, a gente acha que quando se aposentou, acima dos 70, que é o nosso caso já, se aposenta, para do quê? Pode parar nada, você tem que continuar, é forma contínua. A mente proporciona um campo de energia projetado. Se você projetar a mente de forma potencializada, você vai ter energia cada vez mais. Por isso que a mediunidade é potência. Veja a importância. Quando vocês falam em mediunidade, vocês têm que falar em desenvolvimento. Mediunidade não é tortura. Mediunidade não é problema. Nunca foi. É um instrumento e uma ferramenta para a autodescoberta perceptiva. Eu tive que fazer o trabalho. Hoje eu aperfeiçoo o trabalho. Hoje é confortável o meu trabalho. Pelos anos de dedicação e estudo sistemático da mediunidade. 10 anos de curso, 22 anos de Federação dando aula de Educação Mediúnica e outras pesquisas, Livro dos Médios e assim por diante. Depois que a gente começa a entender um pouco, se equilibra. O equilíbrio vem depois de anos. O equilíbrio não vem com cocaína nem com maconha, gente. Não vem com a bebida, nem vem com a folga. Nem vem com conforto. É ler engano quando uma pessoa acha que ter conforto, ter dinheiro é conforto, não fazer nada. Eu trabalhei 8 anos em São José dos Campos, num consultório, numa farmácia homeopática. Márcio, meu amigo, que foi para a África agora recente, me mandou as fotos da África. Gente, África, continente africano. Ele me convidou para ir, eu não podia. Não tinha, minha agenda não comportava. Vocês não têm ideia do que é o trabalho lá. Vocês não têm ideia do que são os campos de refugiado. A mãe ainda frita 4 bananas numa panela para dar comida para 7 crianças. Nós estamos preocupados com a mediunidade desequilibrando. Parem com isso. Nós temos café da manhã, tem viagem, tem programações. A mente de vocês precisa se desintoxicar e ver só problema. Não é só problema que nós temos facilidades também. Nós temos que reconhecer as nossas capacitações, não só enxergar as limitações. Enxergue as capacitações. Sou, posso, quero, sou capaz. Proporcione um campo de energia favorável para a mente de vocês. Amanhã vai ser melhor. Muito melhor. Se eu contasse para vocês os fenômenos que eu já vi, vocês não têm ideia. Quando eu falo tem possibilidades, é porque tem mesmo. Eu tenho uma base boa para dizer para vocês. Não se atreguem ao negativo. Por quê? Porque é importante para vocês. Então, é importante para vocês que vocês se conectem. Deixa eu dar uma puxadinha. Que vocês se conectem com o positivo. Por que o positivo? Porque ninguém fala que tem soluções, só fala do problema. Você recebe um diagnóstico, a mente de vocês fica com medo. E aí não pode. Nós temos que exorcizar o medo, o temor, a fragilidade, a fraqueza, a subserviência. Tudo isso tem que ser excretado da vida da gente. Nós temos que reforçar a coragem, a possibilidade, a capacidade de desenvolvimento, acordar cedo, praticar esporte, mínimo, respirar, correr, andar de bike, cair da academia e fazer uma série de coisas possíveis. Tudo positivo, tudo construtivo. Substituam o não poder pelo poder, o não dá pelo que pode. Posso, quero, sou capaz. PPR.
Perceber, pensar e reagir. Sempre. Pensem primeiro. Percebam. Pensam e reajam. Sempre. E assim por diante. Alguma pergunta? Ele pergunta o que eu chamo de desenvolver mediunidade. Desenvolver mediunidade é entrar em contato consigo mesmo, de vez em quando, reflexionar, pensar, que é o que ninguém faz. Nós pensamos, mas nós não refletimos. Nós não paramos para pensar. Nós pensamos por osmose, nos problemas, nas resoluções. Mas no momento em que a gente se isola, vai para um morto florestal, um pico de Jaraguá, um outro lugar que seja recolhimento, a gente cresce. Por que os grandes pensadores crescem? Por que no Tibete eles desenvolvem a sabedoria? Porque eles pensam. Tem tempo para pensar. Aqui não. Nós não pensamos. Nós não refletimos sobre o nosso comportamento. O que é importante para a vida? O que é importante? A vida. O que é de mais importante do que a nossa saúde? Nada. Dinheiro, recurso financeiro, é investimento, é busca, é conquista. Mas acima da vida não tem nada. Nada está acima da vida. Nada. Nada está acima da vida. Quem já baixou o hospital, vive o hospital, sabe bem do que eu estou falando. Sabe perfeitamente que eu já vivi beneficência portuguesa, já vivi o Hospital São Paulo à noite de madrugada, já fiz estágio, já atendi pessoas, já estive de madrugada. Eu posso dizer para vocês, a dor não é brincadeira. Dor. Não, a dor faz com que a pessoa mergulhe dentro dela o resto da vida. Prestem bem atenção, cresçam, agradeçam. Vocês estão ótimos. Vocês estão em condições de proporcionar a mente de vocês para o desenvolvimento. Quantos de nós nunca botou a mão num livro sobre mediunidade? Quem já leu alguma coisa sobre mediunidade aqui? Levanta a mão. Muito pouco. Muito pouco. Nós temos inúmeras literaturas que falam sobre cognição, sobre desenvolvimento. Você sabe o que é cognição? Cognição é estado mental, estrutural. É a capacidade que uma pessoa tem de pensar e proporcionar o pensamento. Eu faço meditação há 50 anos, em média. Um pouquinho mais até. Eu trabalho com dependência química há 45 anos. Gente, eu estou sugerindo para vocês que vocês cresçam. Crescer significa fazer sacrifícios. Crescer significa dedicação, literatura. Nós ficamos horas assistindo um filme, mas não passamos 2 horas lendo um livro. Que isso? Desculpa do quê? Nós temos olhos, ouvidos, nariz, garganta, nós temos laringe, faringe, traqueia, nós temos tudo saudável. E eu já vi câncer de laringe por dentro, filmado. Gente, cada bebida, eu vivo isso. Cada tumor, cada coisa que vocês não têm ideia. São José dos Campos, do Hospital do Câncer, da mulher, eu estive lá dentro. O meu paciente era do médico, Harvard, formação em Harvard. Desequilibrado. Buscou terapia para poder se equilibrar. Um eminente médico que vivia escrevendo artigo na revista na Alemanha. E uma pessoa só. Por isso que eu chamo a atenção de vocês. Não tem ninguém melhor que ninguém. Somos todos iguais. Todos. Em respeito à vida humana, somos todos iguais. Todos, todas vocês. Por isso que tem que ter respeito, solidariedade, caridade, fraternidade, informação, atendimento. Ouçam as pessoas, converse, proseie com as pessoas. Dê uma orientação positiva, construtiva, hospital, rua, no avião, no trem, no ônibus, em qualquer lugar. Aí tem o Brasil inteiro, tem a Europa, tem as viagens, tem tudo. Cresçam. Abra o coração de vocês de forma ampla para a vida, se vocês querem crescer. Se não abrir, não adianta. Não adianta. Vocês encerram carreira com 45, 50 anos. Isso é loucura.
Vocês têm que bater 70, 80 anos com a cognição inteira. Eu fiz 71 anos. Trabalhei 50 anos com a cognição estruturada. Não perdi o pique até hoje. Como assim? Eu estou dizendo para vocês, não sou modelo, não sou melhor que ninguém. Mas a cognição, a estruturação cognitiva é exercício permanente. Voltem para casa já com uma proposta para vocês. Vocês têm que ter uma proposta. Vida psicológica tem que ter autoproposta. Eu, primeira pessoa do singular, eu encontro comigo mesmo. Aí vem Freud, Jung, Reich e os teóricos da psicologia. Não adianta nada falar sobre comportamento se vocês não buscam vocês mesmos. Se no dia a dia, a maior escola da técnica da psicologia é a vida. É o dia a dia. Boteco, bar, teatro, cinema, qualquer lugar. Vamos viver. Mas busque o positivo, construtivo. Tenha a sabedoria de agregar na vida de vocês o positivo. Bem me quer, mal me quer. É construtivo, é destrutivo. Tudo que é construtivo, vocês tragam. O que é destrutivo, vocês larguem. Tomem decisões. Eu lido com patologia, hospital psiquiátrico. Digo para vocês, o resultado de um desenvolvimento não bem estruturado é nefasto para o espírito. Por isso que eu chamo a atenção de vocês mediunicamente. A estrutura de vocês precisa de coisas construtivas. E a mediunidade, quando ele perguntou sobre a mediunidade, é a capacidade de perceber, de entrar em contato com campos ocultos. Você entra em contato com o campo cognitivo, telepaticamente com a energia das pessoas, material e espiritual. Por isso que as pessoas se desequilibram. Você encontra em hospital psiquiátrico, a pessoa está dizendo, estão dizendo na minha cabeça, estão falando para mim. E ninguém explica por quê. Eles vão dizer que é esquizofrenia. Óbvio, é esquizofrenia na ciência. Vocês estão compreendendo? Dois espíritos de pelo. Então, o que acontece? Da importância que existe para vocês entenderem. A gente que lida com comportamentos, todos somos iguais. Por isso que eu falo para vocês, linha de comportamento. Parta do seguinte princípio. Ser humano é igual em todo o país do mundo. A gente recebe, a gente tem contato, eu entrei em contato com a África outro dia, estávamos no WhatsApp, ele me falando, chorando, o doutor Márcio. Ele disse que nunca viu tanta miséria nos campos de refugiados, gente. Vocês não têm ideia da dor, da tristeza que é. O mundo inteiro, ninguém fala nada das políticas públicas, os esconde-esconde, as políticas destrutivas, oriundo de pessoas interesseiras. Vocês não sabem o futuro desse cidadão, minha gente. Vocês pensam que passa batido? Vocês estão pensando? Vocês estão achando que o cara fez, ele desenvolveu, dilapidou o erário público, passou a mão no dinheiro dos projetos, dos programas? Vocês acham que isso aí vai ficar incólume? Não fica. É lei de causa e efeito. Eu trabalhei com política nos anos 2003, 2006, na época do governo Fiorino. Viajei muito. Eu vou dizer para vocês, conheço bastidores porque eu trabalhei com os assessores. Atendi para o prefeito, do litoral, atendi em São José dos Campos. Eu sei de bastidores. Vocês acham que as falcatruas vão ficar incólume? É preferível tomar café com leite com bolo da mãe. Ou comer pão na chapa. É preferível 10.000 vezes ter uma vida simples do que se comprometer espiritualmente. Eu falo para vocês porque eu conheço números, financeiros, dos bastidores. É um veneno para a mente humana. É um veneno para a parte espiritual. As falcatruas dos bastidores. Vocês estão achando que os partidos políticos, a grana toda que é diluída, isso não fica incólume espiritualmente, não. O grau de comprometimento deles, vocês não têm ideia. Vocês estão achando que o mundo é só o nosso órbita. Existem mundos espirituais de recolhimento de levas de espíritos em aspecto depauperado. É engano.
Eu vivo bastidores que se eu falar para vocês, vocês vão falar, invenção do Antônio. Não é. Não é. Não é, Mário. Eu afirmo para vocês, cresçam de forma simples, cultural e equilibrada. Alguma pergunta mais? Enquanto eu bebo uma aguinha. Mais alguma pergunta? Vocês podem perguntar, que dá tempo. Eu tenho tanta dúvida, vocês não têm ideia. Quanta coisa boa tem. Vocês têm alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta do lado de cá? Pode fazer. É muito importante vocês participarem. Mais alguma pergunta? Falou da esquizofrenia. De esquizofrenia. É que não, eu não entendi essa parte biológica, mas o que seria o caso dessas pessoas? É o olhar, né? Existem. Ele perguntou que não entendeu sobre esquizofrenia. Esquizofrenia é um estado patológico de alteração do comportamento, onde o paciente apresenta uma série de exteriorizações que só ele sente e percebe ver. E o médium faz isso igual. A diferença é que a ciência admite uma nomenclatura sobre esquizofrenia do comportamento e a espírita é outra. Para a ciência é positivista. Medicina, todas as ciências são positivistas. Só que não tem olhar, não é previsto espírito, por exemplo. Não é o mesmo olhar. O médico, por exemplo, cura. Vou dar exemplo para vocês de cura. Eu já vi um caso, vou contar para vocês, minha paciente, ela chegava em casa, a máquina dela ligava, a televisor ligava, as luzes ligavam, ficavam piscando, tudo ao mesmo tempo. Ela é médium de efeitos físicos. Ela reclama, jovem. Ela fala, não é possível. A máquina de lavar liga quando eu entro em casa. TV liga, rádio. Aí, deixa eu só terminar essa aqui, guarda a sua pergunta. Tá, por quê? Porque ela é dotada de doação de ectoplasma. Ela doava ectoplasma, fluido materializado, que acionava os mecanismos fenomenológicos, que aconteceu comigo. Aconteceu já comigo. Não, é natural. Ela é dotada, ela. Então aconteceu um fenômeno interessante. Ela foi fazer uma tomografia computadorizada no cérebro para saber o que ela tinha. Presta atenção. Um hospital de ponta que ela foi fazer uma tomografia computadorizada. Então ela ligou para mim, eu estava no centro espírita lá no Napoleão Laureano, aqui no Imirim. Ela me chamou e me mostrou a tomografia. Ela tirou a tomografia, aparecia um nódulo branco no cérebro dela, um tumor. Só que na tomografia computadorizada são vários quadradinhos, tiram vários. Cada fotografia que eles tiravam, vamos chamar de fotografia, o tumor aparecia num ponto. Aí a médica falou, não estou entendendo. Chamou a junta médica para poder ver o caso dela. Impossível um tumor aparecer na tomografia em vários lugares. Ela falou, Antônio, eles ficaram besta de ver e disseram que não estavam entendendo o que estava acontecendo. Repetiram o exame, a mesma coisa. O problema dela não era o tumor, era a capacidade dela de doação de ectoplasma que fazia que materializasse um tumor na região do cérebro. Só que o tumor não era de conteúdo material, era espiritual. Aí eu chamei ela, expliquei, falei, corre rápido e vai desenvolver sua estrutura energética, que isso pode materializar e virar um tumor físico. Sinto muito. Então, esquizofrenia, para responder a tua pergunta, passar para ele, é o seguinte, na esquizofrenia a pessoa já está delirando, é um delírio mental. Ou seja, a pessoa, para a ciência, a mente dela está sem controle
natural e normal. Está criando ideias. No espiritismo, muitas vezes, tem uma entidade. Pera, deixa eu só terminar dentro de você. Tem entidades, espíritos, os mesmos que eu via à noite. Você só vai saber estudando. Você só vai saber detectando, porque existe uma questão. Qual é a causa? Depois que você estuda e analisa, é que você vai saber. Quando você pega o paciente e estuda, eu já reverti vários casos. Vários casos foram revertidos. Eu participei de diagnóstico inúmeros, por estudo e conhecimento, porque eu vivi mediunidade, eu vivi efeito físico e materialização. Eu sabia. Foi uma grande amiga dela aqui, Abraço. do tempo do Zanarote. Zanarote. Um colega meu do tempo do Zanarote, Ramatiz. Eu dei aula lá. Então, o que acontece? A importância de conhecer. Se você conhece, você fala, o que é isso? Porque o paciente, quando ele está em estado de delírio, ele está no hospital psiquiátrico, ninguém defende ele. Ele toma psicotrópico, ele tem que ser bloqueado, porque ele continua pensando. E o pensamento é sistêmico. A pessoa vai perdendo o controle. Ela perde o controle, porque o pensamento é acionado por entidades. Eu vivi isso. Eles vão tomando conta. Eu vivi com 16 anos. Eu vivi isso com 15, 16, 17 anos. Eu vivi. Eu sentia o pensamento acelerado. Só que eu bloqueava. Eu falava, não estou pensando isso. Eu não estou pensando isso. Eu brigava com o meu pensamento com 16, 17 anos. Eu não bebia, não fumava, nunca usei droga, nunca quis. Mas eu tinha opinião própria. Eu tinha uma opinião, eu percebia as coisas e falava, não quero, não posso. Eu jogava futebol. Eu fui jogador de futebol. Treinei muitas vezes, corria campo. Eu gostava do esporte. Eu tinha gosto pelo esporte. Corria muito, eu sempre corri bastante, sempre tive isso. Entendeu? É uma história de cada um de nós. Então, o que acontece? E as entidades me perturbavam o tempo inteiro. Então, quando chega um paciente para mim hoje, eu entendo o paciente. Eu compreendo. Não é brincadeira obsessão. Um contato energético com entidades não é brincadeira. Eu vi vultos se aproximando de mim à noite. Eu não desejo isso para ninguém. Tremia assim, ó. Eu não dormia. Eu era para ser internado como esquizofrênico. Eu nunca baixei um psiquiatra, nunca tomei um barbitúrico, um alopático. Nunca tomei medicamento. Nunca tomei. A não ser quando precisou para alguma coisinha. Sempre tive opinião forte, definida e objetiva. Isso que é importante. Por quê? Quando a vontade de um paciente, de um ser humano se manifesta, você abraça e toma conta do seu ser. Eu tomo conta do meu entorno. Eu me comando. A minha mente eu comando. A entidade se aproximar de mim, qualquer uma que for, não consegue me influenciar hoje. Nada. Porque eu identifico hoje. Com maior facilidade. Sinto muito. 1 mais 1, namastê. Senhor, entendeu? Esses casos de manifestações físicas, de rádio que liga, prato que quebra, Barulho, barulho que acontece, cozinha, cai isso louça. tudo não é caso da mediunidade não desenvolvida. É. Calma aí. Ele pergunta se esses casos de prato que cai, louça que cai na cozinha, já atendi família. Eu já visitei e atendi e orientei família no Horto Florestal. Atendi uns 4, 5 casos assim. Ninguém, era um estardalhaço. Estava todo mundo dormindo, de repente a cozinha caía louça, barulho. Panela, acordava todo mundo assustado. Eu atendi os 2, 3 membros da família. Eles não entendiam, e eu dei orientação para a família o que era efeito físico. Efeito físico. Eles não entendiam, eu entendia. Então, quando eu orientei, eu descobri que tinha um médium que doava fluido vital. Ectoplasma, era a menina mais nova. Pronto, eu falei, ela adolescente. Porque a doação de ectoplasma não é voluntária, é involuntária. Por isso que eu chamo a atenção do comportamento humano.
cara vai para o boteco e enxerga lá. Bebe. Dá-lhe ectoplasma, a gente chama de ectoplasmia. Você entra em contato com as entidades. Você fecha circuito mental. Você não bebia, tinha isso. Oi? Você não era jovem e não tinha isso. Não. Eu bebi uma vez e vivi um fenômeno com 16 anos. Depois você continua bebendo, sem você fazer nada. Eu não bebo álcool por isso. Eu não posso beber álcool. Por causa da potência mediúnica, eu descobri depois. É potencializado. Com 16 anos, eu tomei um golinho só. Um golinho de pinga com Coca-Cola. Cuba Libre, aquelas coisas todas. Eu tomava, eu começava a sentir arrepio e começava a sentir coisa. Eu falei, tem alguma coisa por trás disso. Mas eu não sabia o que era espírito. Eu falava para mim, tem alguma coisa no álcool. Eu cortava o álcool e não sentia nada. E aquelas ideias que vinham, ideias que vinham, ideias que vinham, ideias que vinham, eu cortava. Eu vivi paranoia. Mas nunca me desequilibrei. Já entrei em estado de perseguição mental. Por quê? Porque eu tinha potência. Eu não fazia, eu não usava maconha. Nunca quis. Meus colegas usavam baseado, pervintim, as bolinhas, estimulante, eu não usava. Não queria, eu tinha opinião própria e tinha uma cognição acelerada. Por isso que deu certo a minha vida. Por quê? Opinião própria. Hoje, quando eu falo do comportamento, eu me formei na área da psicologia, hoje eu entendo um pouquinho do assunto para ajudar vocês, só. Eu sou técnico da psicologia só por esse motivo, não sou diferente de vocês. Mas na hora que eu troco com vocês, eu sei o que eu estou falando por experiência. E no caso dele, quando ele fala dos efeitos físicos, chamado de efeito físico, tem que ter um médio do anectoplasma, senão não acontece efeito físico. O barulho não é o barulho é fluídico. Ele não. Eu vou contar um caso para vocês agora, de Pauline, que eu atendi um paciente de uma paciente mulher. O barulho é fluídico. Ele não cai panela. O barulho é fluídico. E eles perturbam a casa. Depois que eu entrei no caso, eu disse, acabou. Porque quando eu expliquei para a família cortou. E a menina se cuidou porque ela foi para o centro espírita. Tomou passe. Procura no centro espírita. Ajuda do cura. Vai desenvolvendo. É óbvio. Porque senão a pessoa adoece. Por exemplo, eu tive casos assim. Uma senhora portuguesa, ela ouvia quando era criança. Ouvia. A família não disse que era coisa da criança. Ela foi, cresceu. Isso no Ipiranga, fui atender lá o caso. Nunca cuidou, ficou surda de ouvido. Passou o tempo, ficou surda dos dois ouvidos. 83 anos, não volta mais. Lesou o tímpano. E eu falei para a filha, não volta, não esqueci de você. Tá? Não volta mais. Porque acontece o seguinte, espírito, perispírito e matéria, essa ciência, poucos dominam. Se você não cuidar da mente, mente quer dizer espírito, estrutura. Então o que acontece? A ciência não domina a mediunidade. Descartes, Platão, Sócrates, eles cansaram de falar isso na antiguidade. Atenas. Entra por aqui, sai por aqui. A história mostra isso. Então, quando o senhor fala do efeito físico, ele existe, efeito físico. Se você não cuidar da mediunidade, você adoece, que é o caso dessa senhora portuguesa. Atendi um caso de Pauline há mais de 30 anos atrás. A casa dela era uma pandemia, a gaveta abria, jogava roupa. O espírito apareceu na frente dela. O dono da casa onde ela morava alugada. Queria denunciar o genro dele, pedindo para ela denunciar o genro dele, que tinha passado a mão no erário na divisão da herança. Ele apareceu para ela. E ela não contou para ninguém, contou para mim. Ela falou, vou contar só para você. Eu vim de Paulínia, porque disseram que você conhece a questão mediúnica. Tudo bem, a gente fica falado por aí. Eu dei ouvido para ela e expliquei para ela. A entidade apareceu na frente dela. E conversou com ela. O genro passou a perna na família inteira. Na hora de fazer o inventário, ele beneficiou só uma das filhas. Adivinha quem era a filha? A mulher dele. Eu pego casos assim.
Vocês estão entendendo? Vocês pensam que a vida é o quê? Vocês estão pensando que falcatrua, desvio de verba, passar a mão em dinheiro? Isso, eu trabalho com perícia, eu trabalhei com perito. Perito judicial, perito da engenharia. Vocês não sabem as falcatruas que eles fazem. Sabe para onde vai isso? Lei de causa e efeito. Eu estou fora. É melhor o dinheiro, o recurso digno que vocês ganham pouco do que o muito lesado. Creiam no que eu estou dizendo para vocês. Esse é fundamental, por causa da lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito não está previsto na vida. Muitas pessoas reencarnam, não é só dessa forma. Muitos reencarnam com a cognição alterada. Pessoas que são sãs, equilibradas, recursos financeiros sobrando, desequilibradíssimas. Eu trabalhei com a elite de São José dos Campos. Eu atendi as pessoas. Eu ficava hospedado em hotel de primeira ponta, primeiro mundo, 5 estrelas. E a dona do hotel era minha amiga, espírita. Tudo igual, não tinha diferença nenhuma. Fui para festa, evento. Não adianta ter sem saber ter. Não adianta ter posses sem saber ter posses. É problema ter dinheiro? Não. É problema ter fortuna? Não. A questão toda é como saber usar o recurso, como ganhá-lo, como administrá-lo. Isso é fundamental. Ter significa é um grande desafio. Por isso que é importante saber. Porque a mediunidade, ela acaba fazendo você perceber cada vez mais, como é o nosso caso. E eu estou fazendo curso até hoje. Como eu falei para vocês, não parei. Cada vez mais a gente se encaixa. A gente chama de ciclos do desenvolvimento. Quem não fizer o ciclo de desenvolvimento, pré-adolescência, adolescência, juventude, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 70. Chegou nos 80, você tem que estar alinhado com a força mental. Muitos vão chegar. Madre Teresa de Calcutá, quer ver? Outra pessoa importante que chegou muito bem, Cora Coralina. Quem conhece Cora Coralina? Poxa, gente, poetisa maravilhosamente. As colocações de Cora Coralina, lúcida, uma lucidez cognitiva maravilhosa. Aí você pega a potência mental. São espíritos que, quando desatrelam, voam. Arte, teatro, cinema, cognição, inteligência, positivismo, compreensão, tudo isso é positivo. Não é só dor e problema. Não se atrelem só a isso. Você ia fazer uma pergunta. Depois ele. Você respondeu já. Já? Do efeito físico? Tá. Chega aqui que tá distante. Para me ouvir você. Ai, eu emagreci uns 4 quilos já. Pois não. Eu vi um bulbo preto. Aquilo se. Dentro de casa. Aquilo. Dentro da sua casa? Parece uma nuvem, mas ela meio que se. Como é que eu vou dizer? Ela se envolve. Só que até eu entender o que era isso aí, demorou. Só que depois daquele voo, aconteceu. Aí aconteceu uma queda. Machucou. Quem? Rapaz, né? No outro dia que eu vi o pouco, né? Ah, quem Aí, caiu? Ele machucou a cabeça, Quem? caiu. Mas que ele quem? O rapaz, Ah, ele. e aí tava brigando. Aí sofreu uma queda. Aí depois eu tive sensações assim, ó, de facada. Aí eu sofri quase um acidente forte. Já peguei seu caso. Pois isso é, até água, tipo, pensa numa coisa, você sabe botar água numa bacia. Ah, E aquela água começa a borbulhar como se ela estivesse fervendo. já peguei teu caso, fica tranquilo. Já peguei. Ele disse que viu um vulto na casa dele e após ter visto o vulto, presta atenção como é importante. Teve uma série de desajuste estrutural. A pessoa que mora com ele caiu, se machucou, e outros acontecimentos que começaram a acontecer. A água borbulha dentro de uma bacia, não é isso?
Efeito físico. Não é o vulto em si. O vulto é um detalhe. É quem vive dentro. Um de vocês, ou quem vive dentro da casa, tem potência mediúnica e doa fluido vital para que aconteça o fenômeno. Por isso que vocês estão aqui. Mas isso tem que ser desenvolvido e trabalhado dentro de um estudo sistêmico para que a mente de vocês consiga compreender. Senão vocês ficam com medo. Não é para ter medo, é para se ter conhecimento. Isso daí não é novidade, não. Isso é importante você saber. Um de vocês que mora, ou qualquer pessoa que esteja dentro da casa, tem potência energética. Só isso. E o vulto é um detalhe, porque o que acontece é o seguinte, que é importante vocês entenderem. Os espíritos existem. Eu sou testemunha. Eu tenho um outro caso de depoimento, inclusive dessa senhora também. Ela via turminha de espírito nas esquinas. Ela via, ela falava, o que é isso? Espírito junto, em turma. Eu tenho um caso dos anos 70, de uma médium que me chamou, era de Umbanda também. A irmã de um amigo meu. Tinha 17 anos, 16. Ela me contou que no carnaval, os espíritos se penduravam nas pessoas. Tudo bêbado. Os bêbados. Os espíritos pendurados energeticamente em cima das pessoas. Se alimentando num processo chamado vampirismo energético. Mas ninguém acredita. Porque o médio doa ectoplasma. Quando o médio doa ectoplasma, fluido vital, os espíritos se alimentam do fluido vital. Por isso que dá obsessão. Eu não dou fluido vital. Negativo, dou positivo. Quem quer se aproximar? A entidade negativa não se aproxima de mim. De jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu só tenho intercâmbio com espíritos construtivos. Todos. A minha vontade mental é do positivo. Namastê. E depois que eu aprendi. Então eu bloqueei. Hoje é impossível. Qualquer coisa eu falo com vocês. Reiki. Acontece o seguinte, ela disse que começou a aplicar reiki. Sabe o que é reiki? Passe magnético. Só isso. Só que quando você começa a aplicar passe, para isso uma pessoa tem que fazer passe, curso de passista. Você não vai pegar. Senão não vai pegar o fio da meada, vai perder o fio da meada. O reiki significa passe. O reiki é um passe magnético. Se eu fizer assim com você, ou se eu olhar para você e desejar o bem para você, estou te dando um passe. Eu não preciso de imposição de mãos. Você fez o curso. Só que acontece o seguinte, você tem um grau de mediunidade, você é médium doadora. Se você entra num campo magnético de uma pessoa, você tem que ter técnica para sair. Quem são as pessoas que você dá passe? Você não sabe. Você não sabe quem são as pessoas. Acontece o seguinte, quando você entra num trabalho, você tem que ter conhecimento. O médico entra numa mesa de cirurgia com conhecimento técnico da cirurgia, ele não pode não conhecer. Ele conhece os procedimentos. Quando você vai viver, é a mesma coisa. Você já entrou em favela, penitenciária? Entra lá para vocês terem ideia. Eu entrava e não tinha problema. Meu amigo entrou, saiu chorando, ficou desequilibrado 2 meses. Porque não é brincadeira o campo de energia. Só que viver não é só comer, beber e dormir. Você tem que ter conhecimento, tem que ter ajuda, tem que ter bons orientadores. Uma pessoa tem que ser bem orientada, minha amiga. Uma pessoa mal orientada, ela não aprende. Você tem que ter mentores, tem que ter pessoas que orientam. Eu preciso. Mas quem me orienta? Eu corro atrás. Aonde? Aonde? Pessoas dedicadas a fim. Poucas. As pessoas vivem de forma aleatória. E não pode viver de forma aleatória. Você tem que ter metas na vida. Você tem que ter objetivos na vida, mentais.
e se cuidar bem. Nós temos que cuidar da primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Quem? Eu. Ai. Simples, você tem que cuidar em primeiro lugar de você. Se você não cuida de você, você não tem. Como é que você vai orientar? Qual é a base que o médium tem? À vontade. O médium não tem base. O médium não tem base. Ele não orienta. Quantas pessoas eu vi se desequilibrar? Quantas pessoas eu vi se perderem por falta de estar centrada? Amadurecer dá trabalho. Viu, Paloma? Dá trabalho. Não é só simplesmente fazer as coisas aleatórias. É consciência. Desenvolvimento de consciência é trabalho. Eu acabei de estar orientando uma pessoa agora, faz 6 anos que ela está em terapia. 6 anos. 6 anos. Uma mulher. O filho era dependente químico. Eu entrei dentro da família, chamei a atenção do pai dentro da família. Ele me odeia até hoje. Porque ele nunca tomou providência, o menino dos 18 até os 38. Eu falei, mas o senhor não tomou, a família não tomou providência de um dependente químico? O que está acontecendo com essa família? O comandante da família se ofendeu comigo. Empresário. Ele me odeia. Se pudesse, ele me matava, segundo as informações. Sabe por quê? Eu denunciei. Eu sou um perigo para uma pessoa desequilibrada. Porque eu denunciei, porque eu falei. Só isso. Não fiz mais nada do que isso. Assim são as pessoas. A energia da gente incomoda espíritos desequilibrados no mundo profissional. A inveja é o resultado do que a pessoa não tem. Ela quer ter o que você tem através de você. E assim por diante. Assim se explica comportamento. O mundo é uma somatória de pessoas em tratamento. Não é uma coisa equilibrada. Namastê. Bom retorno. Beijo. Pode. Fica à vontade. Então, isso é importante para vocês entenderem. Por que é importante o crescimento? Porque vocês resolvem o caso de vocês. Não adianta transferir para Deus, Jesus. Isso é mentira. Sempre falo. É mentira. Deus não resolve o problema de ninguém. Nunca resolveu. O Criador é um pai amadurecido. Quando eu falo assim, a gente fala, como assim? Pretencioso, Antônio? Não. Sabe para que foram criados os santos? Para fazer milagres que não vão acontecer. Só quando a gente toma a decisão, quando a gente busca, que as coisas começam a acontecer. Criaram ideologias. Na época, na Idade Média, inteligentemente, os sistemas políticos criaram ideologias para a mente humana. A gente estudou tudo isso. Enganaram as pessoas. Quem se cura é nós mesmos. Lógico, com assessoria espiritual. Mas o mérito é de quem manifesta e se conecta com a cura. Tem que ter uma conexão. Sucesso, êxito, crescimento, desenvolvimento, luz. Nós é que vamos ao encontro. Isso é psicologia aplicada ao comportamento. Estudo sistêmico de 30, 40 anos de estudo comportamental. Quando a gente assiste os programas da History, Discovery, as grandes reportagens, Noite das Bruxas, Opus Dei, vocês não têm ideia quanta mentira contada na história. Criaram uma série de ideologias para a mente humana para você acreditar naquilo. Você não observa? Poxa, a gente respeita, gosta tanto da Igreja Católica, mas me perdoa. Tem santo para tudo quanto é milagre. Que coisa horrorosa, que coisa feia. As pessoas ficam dependentes do milagre. Quem não quer colo? Quem não quer conforto? A minha mãe era católica, ela rezava Ave Maria maravilhosamente bem. Mas e na hora da decisão de eu viver, quem foi quem resolveu? Fui eu. Rezei, peguei a Bíblia, rezei e o fenômeno continuava acontecendo. Eu comecei a desconfiar de que não resolvia. Procurei o Pai de Santo, fui para o Cruzilhado para poder. Não aconteceu nada.
Quando eu resolvi falar não, começou a acontecer tudo. Eu manifestei a minha vontade como a vontade de vocês aí manifesta. Os espíritos que estudam espiritismo, eu já conversei com o Chico Xavier, conversei com vários espíritos. É unânime. Vocês é que constroem a felicidade de vocês. Vocês é que se conectam com o universo construtivo. Vocês é que buscam, através da busca sistemática da cura. Vocês se curam. Vós sois deuses, poder muito mais do que eu. Quem falou isso? Vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais que eu. Jesus. Simples assim. Alguma pergunta a mais? 9 horas. Mais alguma pergunta? Não? Vocês não querem fazer mais alguma? Nós vamos encerrar. É 9 horas. Então, a importância do que existe na vida, ela é fundamental. Acordem enquanto vocês têm vida, vontade, desejo e podem mudar o destino de vocês. Qualquer um de vocês pode mudar o destino de vocês. Já falei com fulano, ciclano, beltrano, positivista, participei de congresso. Factual. Quando nós decidimos crescer, nós crescemos. A maior potência que existe está na mente humana de vocês. Descubram-se, busquem-se. Cresçam a partir de vocês. Ajude os espíritos a ajudar vocês. Quando vocês fazem isso, vocês abrem os portais do crescimento e do desenvolvimento. Optem pela vida, que a vida é a coisa mais importante que nós temos, porque a vida é e sempre será o maior bem da nossa existência. Muita paz a todos.